Olá pessoal, eu sou a Rita do canal Magia Astral no Instagram. Eu estou lá como Rita Oraculista, tá? Faço atendimentos com leituras de tarô, baralho cigano, oráculo da lua, dados, etc. Precisando só entrar em contato, tá? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a carta da temperança, o arcano maior de número 14 do tarô. Então não se esqueça de dar o like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, ativar o sininho para receber as próximas notificações. Quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Então, bora falar sobre essa carta que particularmente eu gosto muito. A temperança. Eu vou citar aqui algumas palavras para esta carta. O nome temperança, tempero, para vocês poderem entender o significado, para ficar mais fácil de vocês lembrarem quando for entender sobre essa carta, tá? Então vocês vão pensar temperança, tempero. Então eu vou fazer uma associação com relação à cozinha, tá? Eu tenho certeza que vocês não vão esquecer mais. Tempero. Quando a gente vai para a cozinha fazer uma comidinha bem gostosa, né? E para que ela fique bem saborosa, bem gostosa, além do amor, né? Que a gente coloca quando tá fazendo aí o almoço, quando tá fazendo a comidinha. Além disso, a gente precisa saber dosar direitinho, saber dosar com equilíbrio, colocar com uma certa moderação os ingredientes, os temperos, para que fique tudo muito saboroso. Porque quando a gente coloca sal demais, fica ruim de comer, né? Vai salgar. Quando é alguma coisa doce, erra a mão no açúcar, também fica ruim. E quando a gente vai, por exemplo, temperar uma carne, por exemplo, a gente pode colocar ali alho a gosto, cebola, cheiro verde, ervas finas. E aí a gente vai colocando, vai experimentando moderadamente, harmoniosamente. Por isso que eu falei na palavra tempero, por isso que eu também citei a palavra moderação. Eu também falo de equilíbrio, porque essa carta, a carta da temperança, ela fala de tudo isso, tá? Isso é para vocês se lembrarem na hora que essa carta sair para consulente, numa leitura de tarô, aí vocês vão lembrar do tempero, para vocês poderem, para ficar mais fácil o entendimento, tá, gente? E nessa carta a gente vê aí um anjo. Gente, os anjos são mensageiros. E quando os anjos saem numa carta, num arcano, eles vêm aí nos trazendo uma mensagem importante para a gente se atentar. Porque não é só essa carta que tem o anjo, né? Tem outras também que tem. Então, fiquem sabendo aí que anjos são mensageiros. E se são mensageiros, vem aí nos trazendo uma mensagem, tá? Daí vem a palavra arcanjos, de anjos, de mensageiros, tá? Então, o que esse anjo tá fazendo, né? Um anjo de proteção, ele está colocando, né? Passando o líquido de uma taça para outra,
tá? Ele tá fazendo aí uma mediação, temperando, passando o líquido de uma taça para outra, e ele está, o que que ele está fazendo? Unindo as diferenças. Ele quer chegar aí na medida certa, né? No ponto certo, temperança. Então, é por isso que uma das coisas dessa carta, o que essa carta vem nos chamar a atenção, é porque é uma carta que fala que está na hora de chegar em algum consenso, tá? É uma carta de equilíbrio, tá? Ele tá com o pezinho na água, a água representa o lado emocional e um na terra, que é chão, terra. Então ele tá mediando terra e água, também a questão do líquido que eu falei, tá? Proteção, muito bonita essa carta, muito de proteção, né? E esse equilíbrio a gente precisa ter, né? Em tudo na vida, né? Buscar esse equilíbrio, tá? De dentro para fora. Então, no budismo, eles falam muito com relação ao caminho do meio, né? O caminho do meio. E para vocês saberem que também tem a ver com essa carta. E a gente vai aplicar a temperança em tudo na vida, não é mesmo? Equilíbrio. Quando a gente está num relacionamento, é preciso ter esse dar e esse receber com equilíbrio. Porque quando é relacionamento de marido e mulher, de namorado com namorado, até mesmo de amizade, tudo precisa ser de igual para igual, dar e receber. Porque quando a gente só dá e não recebe, a coisa fica meio que desequilibrada, vamos dizer assim. Até uma palavra pesada, né? Mas fica sem equilíbrio, né? Poxa, eu mando mensagens, eu envio vídeos bonitos, eu falo muito com ela, eu pergunto se ela tá bem, como que foi o dia dela, e ela não dá retorno, ou vice-versa. Então fica uma coisa assim, só de um lado, do outro não tem reciprocidade. Então fica sem equilíbrio, né? Quando é uma pessoa só fala e não deixa o outro falar, também fica uma coisa sem equilíbrio. Porque a gente precisa também saber falar, mas também saber ouvir, tá? Para ficar uma coisa agradável. Então eu tô dando alguns exemplos simples que eu comecei falando sobre a questão do tempero, para vocês poderem entender a energia desse arquétipo da temperança nessa questão da moderação, nessa questão do equilíbrio, nessa questão de dar e receber na mesma medida, né? De cultivar, de ser recíproco, não é mesmo, gente? Para poder a coisa ficar na estabilidade, né? Então eu vou citar mais algumas palavras aqui para essa carta, além dessas que eu citei, né? Eu vou citar essa carta, falar da temperança como sendo uma carta de harmonia, uma carta também de comunicação, uma carta também de propostas, de calma, de cura, de estabilidade. E essa carta também é uma carta mediadora entre o céu e a terra. Essa carta também fala de sintonia com Deus. Olha que linda, né? Olha como essa carta tem muito o lado luz, tá? Muito lado luz. Mas, gente, é importante chegar no consenso, é importante
buscar harmonia, é importante o equilíbrio, tudo isso que eu falei positivamente, mas essa carta, ela também tem o lado sombra, né? Como é uma carta de meio termo, né? De temperança, de moderação. Essa carta, o lado sombra dela, qual seria, gente? Essa carta vem falando, o lado sombra seria, assim, vamos dizer, que seja aí o lado morno da coisa, né? O lado morno da coisa seria o lado sombra. Mas como assim, Rita, o lado morno? Tem pessoas que ficam naquele, não chove e não molha. Sabe aquela chuva que vem, junta com a poeira do chão e nem choveu e nem lavou e logo parou e não chove e não molha, não é mesmo? Essa carta vem falando também do lado sombra, é aquela pessoa que não toma decisão. Ela fica esperando, de repente, outra pessoa resolver, outra pessoa falar. No relacionamento, só um fala, só um decide, só um escolhe, nós vamos, né? O outro não dá opinião, o outro não quer saber, não é mesmo? Então, essa carta vem falando também daquela pessoa que não toma decisão, daquela pessoa que fica em cima do muro, que não vai nem para a direita e nem para a esquerda. Então, essa carta, como eu falei, da questão de que está passando o líquido de uma taça para outra, unindo as diferenças para se chegar num consenso, então o lado sombra dessa carta também seria a indiferença, tá? Então vamos pensar nisso, tá, gente? Vamos pensar nisso e aproveitar bastante o lado luz dessa carta, tá? Mas que esse lado sombra, essas várias coisas que eu falei, seja um alerta para que a gente possa pensar nisso, né? Pensar nisso, que a gente precisa dar esse tempero gostoso, né? Esse para poder o nosso alimento ficar saboroso, apetitoso, para na hora de saborear, a gente saborear com apetite, com vontade de comer, eu quero mais, eu quero repetir. E no relacionamento também, ser aquele relacionamento harmonioso, recíproco, né? Aonde você doa e recebe, não fica nem de um lado nem do outro, mas que fique mais ou menos na mesma medida, mas que a gente possa também lembrar dessas questões aí, né? De poder também fazer a diferença, né? De poder tomar decisão, não esperar que o outro faça pela gente, que o outro decida pela gente, tá? É difícil, né? Mas a gente tem que ir sempre tentando fazer com que as coisas fiquem sempre de forma harmoniosa na vida da gente, em todos os campos da vida da gente. Profissional, relacionamento, familiar, tá bom, gente? Então, fica aí a dica, fica aí essa carta maravilhosa, que é a carta da temperança. Espero que na hora que vocês estiverem fazendo leitura, vocês lembrem desse tempero que eu falei, de tudo isso que eu falei, que possa realmente ajudar, que esse vídeo tenha sido útil, tá? Para vocês. E não se esqueçam aí de curtir, de dar o seu like, de deixar o seu comentário, tá bom? Finalizo, beijos de luz no coração de cada um de vocês e encerro esse vídeo. Muito obrigada, até o próximo.